História missionária sobre Gleides Aylward, capítulo 14. Um preço por sua cabeça. Uma chuva de pedrinhas bateu contra a tela de papel de arroz na janela do quarto de Gleides. O coração dela disparou no peito, mas ela continuou deitada, imóvel, tentando decidir o que fazer. Por fim, gritou para ver quem estava tentando chamar sua atenção. Para seu alívio, era um soldado nacionalista chinês. Ele era cristão e Gleides o conhecia bem. Ela vestiu o casaco e desceu as escadas para deixá-lo entrar. Quando fechou a porta atrás dele, ele olhou em volta de forma nervosa e começou a dizer: "Você deve vir com soldados. Os japoneses estão voltando e nós não temos homens suficientes para impedi-los. Estamos saindo de Yangcheng e ela cairá em mãos inimigas de novo. Os japoneses estão ficando mais desesperados. Você não estará seguro aqui. Venha comigo, agora. O general ordenou que você o obedeça. As crianças também podem vir. Ele lhe enviou uma carta." "Obrigada", ela disse ao soldado. "Vou lhe dizer minha decisão pela manhã." O soldado fez uma reverência e desapareceu na escuridão. Com as mãos trêmulas, Gleides trancou a porta atrás dele. Uma escolha importante estava à sua frente. Ela deveria fugir ou ficar e enfrentar as possíveis torturas e até mesmo a morte. Gleides não se amedrontava com a ideia de ficar, mas se perguntava se haveria algum motivo para ela morrer às mãos dos japoneses. Ela pensou em uma oração chinesa que a senhora Lawson havia lhe ensinado anos atrás. "Se eu tiver de morrer, não me deixe ter medo da morte, mas que haja um propósito, ó Deus, na minha partida." Em silêncio, para não perturbar nenhuma criança, Gleides levantou a lamparina de volta ao quarto. "Ó Deus", ela orou, "mostra-me o que fazer." Com isso, ela pegou a Bíblia e a abriu. Passou o dedo sobre os caracteres chineses impressos na página e depois parou. Ela leu o versículo em que seu dedo parou. "Fujam rapidamente. Escondam-se em cavernas profundas. Vocês, habitantes de Azor", disse o Senhor. "Nabucodonosor, rei da Babilônia, fez planos e projetos contra vocês." Jeremias 49:30. Gleides tinha sua resposta. Às vezes os cristãos precisavam recuar, e ela cria que, de acordo com o versículo que acabara de ler, esse era um desses momentos. Gleides permaneceu acordada aquela noite, pois sabia que precisava levar pessoalmente as crianças para a segurança de Xi'an. Não adiantava esperar o retorno de Xin Pengquang. Algo deveria ter acontecido, ou ele já teria voltado. Ela poderia aceitar a oferta do general para protegê-la e as crianças. Contudo, se os soldados nacionalistas chineses fossem forçados a fugir dos japoneses que avançavam em sua direção, que tipo de proteção eles de fato poderiam lhes oferecer? Gleides deveria encarar os fatos. Ela estava bem no meio de uma zona de guerra. Se os japoneses a encontrassem com 94 crianças, eles provavelmente assassinariam primeiro as crianças na frente dela, antes de a matarem também. Quando os primeiros raios de sol surgiram através da tela de papel de arroz na janela, Gleides colocou seu plano em movimento. Acordou todas as crianças e mandou que vestissem toda a roupa que possuíam e amarrassem todos os sapatos de pano que tivessem na cintura. Gleides sabia que os sapatos seriam um problema durante a jornada. Os sapatos chineses eram feitos de tecido com casca de árvore usada como solas e, de modo geral, duravam quase um mês nas ruas da vila. Sobre as rochas ásperas e as trilhas estreitas dos terrenos montanhosos em que andariam, um par de sapatos mal duraria um dia. Assim que as crianças ficaram prontas, Gleides mandou que elas juntassem os sacos de dormir e se alinhassem em ordem de tamanho. Garotas de um lado e garotos do outro. A fila se estendia pela porta e atravessava o pátio. Gleides examinou a cena. Na frente da fila das garotas, ela contou 20 meninas que tinham entre 13 e 15 anos de idade, incluindo-se a 9 centavos. As garotas mais velhas ajudariam a controlar as pequenas, como fariam os 7 garotos mais velhos dos 11 aos 15 anos com os meninos menores. As 67 crianças restantes eram pequenas demais para realizar qualquer outra tarefa.
A criança mais nova contava apenas 4 anos. No entanto, ela deveria se responsabilizar pelo carregamento do próprio saco de dormir, como as demais. Gladys recolheu o suprimento de comida que restava na casa, o suficiente para 2 dias, e embrulhou-o em um pano e o deu a um dos garotos mais velhos para carregar. Ela levou consigo a panela de ferro para cozinhar o milheto. A procissão atravessou o portão oeste de Ansheng pela última vez. Apenas algumas crianças mais velhas faziam certa ideia do perigo que estava à frente delas. Para as menores, era uma chance de correr e brincar ao ar livre. Elas tagarelavam e riam, correndo de lá para cá e montando emboscadas para o grupo principal, escalando pés de ameixas e correndo para frente e para trás na fila, levando mensagens bobas de um para os outros. Só quando a tarde avançou que alguma delas perguntaram a Gladys onde iriam dormir naquela noite. Ela não fazia ideia, pois nunca havia tomado a rota até o Rio Amarelo antes. Alguns tropeiros lhe disseram serem necessários 5 dias nas trilhas principais para chegar ao rio. Então ela calculou que levaria uns 12 dias para alcançá-lo, viajando pelas montanhas em trilhas menos conhecidas. As crianças estavam ficando famintas e cansadas quando a primeira aldeia apareceu à distância. Gladys as encorajou a prosseguir e quando o sol começou a se pôr, elas entraram na aldeia. Gladys caminhava à dianteira do grupo e quando ela se virou para ver a fila de crianças que seguia atrás dela, perguntou-se onde encontraria abrigo para quase 100 crianças. Como que em resposta à sua pergunta, ela olhou para cima e viu um monge budista, com suas vestes cor de açafrão, de pé nos degraus de um templo. Aonde você vai com todas essas crianças? Ele perguntou. Para Xi'an, somos refugiados, respondeu Gladys. O monge pareceu intrigado e perguntou, elas são todas suas? São, disse Gladys, cansada demais para explicar qualquer outra coisa. Eu preciso de um lugar para passarmos a noite hoje. Bem, não vejo motivo para vocês não dormirem no templo. Há muito espaço no chão, ele disse enquanto acenava para que as crianças entrarem. Gladys ficou grata por conseguir um teto para todos descansarem. No pátio aberto, sobre uma fogueira, ela cozinhou o milheto para todos. Depois de comer, as crianças desenrolaram os sacos de dormir e adormeceram logo. No entanto, o sono não veio tão fácil para Gladys. Por um lado, havia ratos correndo por todos os lados. Mais grave que isso, contudo, era o fato de ela começar a nutrir dúvidas incômodas sobre a possibilidade de chegar a Xi'an ou não. Hoje havia sido o dia mais fácil da jornada e, ainda assim, difícil o suficiente. Algumas meninas mais velhas em que ela confiava não estavam conseguindo caminhar muito bem. Seus pés haviam sido amarrados durante muitos anos e, embora estivessem agora livres, não eram tão fortes e planos como os pés normais. Além disso, havia o suprimento de comida. O milheto que tinha conseguido podia ser economizado para durar apenas mais alguns dias. Depois disso, onde eles encontrariam comida suficiente para todos os dias para alimentar quase 100 pessoas? Embora os pequenos ainda estivessem cheios de entusiasmo, o que ela faria quando começasse a ficar para trás? Não havia crianças mais velhas para carregar todos eles. Gladys nem se permitiria pensar na pior possibilidade. Encontrar soldados japoneses. Quando Tixin levou as primeiras 100 crianças para Xi'an, havia pouca atividade japonesa na área. No entanto, nos últimos dias, de acordo com o monge, muitos soldados estavam sendo avistados na área. Se as crianças fossem encontradas com Ai Weider, a mulher do pôster dos procurados, não haveria misericórdia para nenhuma delas. Na manhã seguinte, as crianças obedientemente enrolaram seus sacos de dormir, comeram o milheto, agradeceram ao monge budista pela ajuda e marcharam para o campo mais uma vez. Na noite seguinte, conseguiram abrigo e dormiram espremidos em uma casa. E as 2 noites depois disto foram passadas a céu aberto. No 5º dia, elas começaram a caminhar montanha acima. Estavam caminhando por pequenas trilhas que sempre pareciam terminar em novas bifurcações diferentes. E cada vez que chegavam em outra, Gladys olhava para o sol
e calculava o caminho para sudeste. Essa era a direção tomada. Na quinta noite, o grupo saído de Yangsheng, risonho e despreocupado, havia completamente desaparecido. Em seu lugar havia um grupo de meninas mais velhas com pés cortados e machucados, meninos mais velhos lutando sob o peso de pilhas de roupa de cama e crianças de 4 a 5 anos que choravam quando estavam com fome e medo. Isso significava pelo menos 10 ou 12 chorando juntas ao mesmo tempo. A própria Glade sentia um cansaço estranho. Ela o sentia muitas vezes desde que fora atingida na cabeça com um rifle em Zezou. Às vezes, mais do que tudo, ela só queria se encolher, aninhada, contra uma pedra e dormir, mesmo no meio do dia. Mas com a vida de tantas crianças a depender dela, ela não podia ceder à exaustão. Às vezes as crianças cantavam hinos enquanto caminhavam e às vezes seguiam em silêncio, exceto as crianças que choravam. Em um desses momentos tranquilos, 2 dos meninos mais velhos, enviados na frente para explorar a trilha, voltaram correndo e gritando: "Soldados!" Glade segurou as mãos das crianças mais próximas com os olhos vagando de um lado para o outro. Ela e as crianças estavam em um desfiladeiro estreito e não havia lugar para que todas saíssem da trilha. Por um momento terrível, Glade não soube que ordens dar às crianças a seguir. Então ela ouviu uma voz à distância. A voz falava chinês, não japonês. O aperto da mão de Glade das crianças relaxou. Os soldados que vinham eram amigos e não inimigos. Glades e as crianças esperavam pela aproximação deles. Assim que os soldados apareceram, o som dos aviões foi ouvido acima deles. Todos olharam para cima e por cima de suas cabeças eles viram passar os bombardeios cor de prata cintilantes japoneses. As crianças e os soldados que se aproximavam instintivamente mergulharam para se esconder debaixo das árvores ou atrás das pedras. Glades agachou-se sobre um arbusto, encolhida sobre 3 crianças menores, esperando tensa a chuva de balas de metralhadora ou as bombas que pareciam sempre acompanhar os aviões japoneses. Desta vez, não houve nenhum ataque. Por causa da raiva íngreme e rochosa, os pilotos não tinham visto as pessoas. Uma vez que os aviões estavam fora de vista, as crianças e os soldados saíram do esconderijo e se cumprimentaram. Todos ficaram muito contentes com o encontro. Os soldados, sem dúvida, porque estavam muito longe dos próprios filhos. E as crianças, porque as mochilas dos soldados estavam repletas de guloseimas e comidas que elas não viam há muitos meses na província de Shaanxi. Como estava quase anoitecendo, os soldados convidaram Glades e as crianças para passarem a noite em volta de uma fogueira consigo. Eles ofereceram um banquete para as crianças e pela primeira vez durante a viagem, Glade sentiu-se livre para comer sua porção de comida. Todos dormiram bem naquela noite. Bem cedo, na manhã seguinte, os 2 grupos desejaram o melhor um para o outro e partiram em direções opostas. Nos dias seguintes, Glades com frequência pensava na refeição oferecida pelos soldados nacionalistas. Ela e as crianças não comeram mais. Agora, para dar-lhes energia, ela contava apenas com chá quente feito com galhos e folhas colhidas ao longo do caminho com água fervida. Todos tomavam a bebida nas poucas tigelas de arroz que não haviam sido quebradas ou perdidas. O sol os castigava durante o dia, rachando os lábios das crianças e minando suas energias. À noite, o uivo dos lobos as enchia de terror. No entanto, prosseguiram, fazendo paradas cada vez mais frequentes e olhando em volta de cada curva do caminho para ver à distância o poderoso rio amarelo de relance. Glades lhes disse que ao chegarem ao rio que eles estavam saindo das montanhas e assim que atravessassem o rio poderiam dar uma volta em algo chamado trem para Xi'an, o resto do caminho. No 12º dia, a jornada se tornara quase insuportável. Os menores já não riam, nem brincavam como no primeiro dia da marcha. Agora todos se concentravam na tarefa sombria de colocar um pé ferido e machucado na frente do outro. Glades estava preocupada que se mais algum avião japonês voasse sobre eles, ninguém teria energia para se esconder.
No entanto, ainda assim continuaram. Ao meio-dia, Gleides notou que não estavam mais subindo. Na verdade, a trilha começara a descer, saindo das montanhas. Então Gleides viu o que esperou tanto tempo para ver: o rio amarelo, brilhando à distância. Vamos lá, crianças, é para lá que estamos indo, gritou Gleides apontando para o rio. Mas está tão longe, respondeu uma das crianças. As pedras estão machucando meus pés, reclamou outra. Nós nunca chegaremos tão longe, afirmou a terceira. É claro que chegaremos lá, disse Gleides. Olhem lá embaixo. Ela apontou para uma pequena aldeia entre eles e o rio. Acho que aquela é Yangshu. Nós vamos encontrar comida lá e então faremos uma caminhada curta até o rio. Vamos pegar um barco e antes do anoitecer tomaremos uma deliciosa sopa quente e depois vamos dormir em um cangue morninho hoje à noite. O pensamento animou as crianças. Com o fato de a trilha agora levar até uma descida constante, todas caminharam um pouco mais depressa e começaram a cantar hinos como havia feito nos primeiros dias da caminhada. 2 horas depois, quase uma centena de crianças cantando hinos, com sapatos rasgados e lábios rachados, atravessaram os portões de Yangshu. Elas esperavam ser recebidas pela população local, mas não havia ninguém lá. As crianças gritavam e abriam os portões que davam para quintais particulares. Espiaram no interior do templo e olharam no mercado, mas não havia pessoa alguma à vista. Por fim, uma das crianças viu um homem idoso dormindo embaixo de uma árvore. Ela foi buscar Gleides, que se apressou na direção do homem, esperando que ele estivesse mesmo dormindo e não morto. No momento em que ela chegou até ele, ele havia sido despertado pelo barulho das crianças e estava resmungando sobre a situação. Gleides começou uma conversa. Estamos em Yangshu, não estamos? Sim, respondeu o idoso. Então onde está todo mundo? Gleides perguntou. Foram embora. Os japoneses estão chegando e todos cruzaram o rio. E por que o senhor não foi com eles? Ela perguntou. Estou muito velho e eles já mataram meus filhos. Prefiro usar meu último suspiro para cuspir nos japoneses em vez de fugir deles. Como todos conseguiram atravessar o rio? Gleides perguntou, mudando de assunto. Alguns barcos os levaram, mas todos eles partiram agora. Não há mais barcos no rio. Vocês vieram das montanhas, é melhor voltarem para lá. Senão, ficarão presas aqui. E aí os japoneses vão matar todos vocês. Gleides suspirou profundamente. Ela não podia levar as crianças de volta para as montanhas. Não havia comida lá e elas com certeza morreriam de fome. Então, com mais confiança do que sentia, ela declarou: Nós estamos a caminho de Xi'an. Já estamos na estrada há 12 dias e não vamos parar agora. Vamos caminhar até o rio e encontrar uma maneira de atravessar. Deus nos ajudará. O velho cuspiu no chão. Você é uma tola. Pode escapar por conta própria quando os japoneses vierem, mas com esse exército de crianças não terá chance. Gleides soltou um assobio alto e todas as crianças saíram correndo das várias casas e pousadas desertas. Vamos lá, ela chamou. Estamos quase no rio. Gleides pegou um dos garotinhos para levá-lo nas costas. Enquanto caminhava, ela se perguntava como eles atravessariam o rio amarelo. Ela levara as crianças até ali para nada? O que faria com as 94 crianças se não pudessem voltar e seguir adiante? E aqui terminamos mais um capítulo desse livro. E se você gostou, não se esqueça de curtir. E se você ainda não é inscrita, não se esqueça de se inscrever. Abraço e até o próximo capítulo.